Era para ser simples, era para ser feliz, mas num sopro de discórdia tudo mudou para sempre. Deus criou o homem para ser eterno e desfrutar a perfeição do seu amor, mas o pecado fez conhecer a dor cedo demais. A inocência infantil sofre a dor de gente grande, dor que só acaba com a morte. O tempo desse mundo deturpado envolve a vida no crescente desafio da sobrevivência. A humanidade tem um mundo cada vez pior. Um mundo que não é sequer a sombra do paraíso dado ao homem no princípio da terra. A vida que deveria ser perfeita depois do pecado vive mergulhado no sangue de quem lutou em guerra sem sentido. Não era para ser assim. Era para ser feliz, era para ser eterno. Quando o primeiro homem foi criado, recebeu de Deus as mãos para construir, para criar e crescer. Mas as mãos que tinham o suave perfume da beleza divina se mancharam vergonhosamente nos caminhos do pecado. As mãos que receberam de Deus a vida constroem armas e máquinas para trazer a morte. O sorriso criado para ser eterno deu lugar a lágrimas de desespero. O abraço de Deus se desprendeu do Filho. A segurança do céu se rompeu. Filhos de Deus, criados para serem um povo unido, separam-se por guerras para se tornarem diferentes povos. Hoje, em nome de Deus, matam em busca de união. Não era para ser assim. Era para ser feliz. Era para ser eterno. O mal inverteu o sentido da vida e Deus deixou de ocupar o primeiro lugar no coração de seus filhos. A humanidade se entregou ao pecado porque a lealdade ao Pai tinha o preço do comprometimento. E o homem caiu nas profundezas do mal, a ponto de Deus se arrepender de tê-lo criado. Deus viu que toda a imaginação dos pensamentos e do coração de sua criatura era continuamente má. Ao desistir de Deus, a humanidade não tinha noção do que lhe esperava. A aceitação do pecado abriu as portas para mais tragédias que o homem pudesse imaginar. As conquistas motivadas pela ganância, corrupção e desigualdades sociais fizeram o mundo padecer com o desequilíbrio da natureza além da compreensão humana. O homem aprendeu a conviver com a dor e com explosões de ódio. Aprendeu a habituar-se com inundações de tristezas e tremores de pavor. Aprendeu a conviver com ventos que arrancam do ser humano os bens que constrói e as pessoas que ama. Não era para ser assim. Era para ser eternamente feliz. O sofrimento é intensificado pelo tempo que castiga com a açoite da dúvida. Diante de tanto desespero, tanta angústia, tanta violência, tanta morte, tanta injustiça, tanto sangue derramado em vão, a humanidade pergunta: onde afinal está Deus? A verdade cortante é que Deus está exatamente onde o ser humano deixou, longe do seu coração. Mesmo enfrentando a dor, a miséria e as mortais consequências do pecado, o homem desistiu de Deus e o mal se tornou parte do seu cotidiano. Já não há surpresa com a morte. A desgraça já se tornou corriqueira.
A transgressão da lei encontrou abrigo no coração da humanidade quando ela desistiu de lutar por ser mais de Jesus. O homem cruzou os braços para os céus. Então os filhos de Deus, criaturas feitas à semelhança do Pai, se acostumaram a viver por menos. Barganharam a eternidade. Venderam a própria vida pelo preço que Satanás lhes ofereceu. Não era para ser assim, era para ser perfeito. Nesse cenário de morte, de corpos sem vida, de olhos sem esperança, de vida sem cor, do cheiro funesto do desespero, do abandono humano pelo divino, Deus ainda olha para seus filhos. Ele jamais os abandonou para mudar a brutal realidade humana. Vendo um mundo repleto de dor, os anjos ofereceram suas vidas para que o erro fosse corrigido. Mas somente Cristo poderia pagar com sua morte o preço da vida. Era preciso mais do que seres celestes. Era preciso o sangue de Cristo. Então, os braços que se fecharam para envolver a criação no Éden se abrem para salvar o mundo na cruz. Sofrendo a dor que nenhum mortal suportaria, Cristo muda a sombria paisagem de desolação do mundo e devolve a vida a seus filhos. Cada gota de sangue derramada no Calvário compõe a harmoniosa sinfonia da redenção. Ao morrer na cruz, Cristo devolve ao mundo a chance de ser restaurado e, pela sua graça, tornar-se como deveria ser desde o início, eternamente feliz. Ao morrer na cruz, Cristo transformou os pregos em coroa. As trevas que envolviam o mundo se dissiparam pelo sopro celeste. A batalha final foi vencida por Cristo, para todos, para sempre. Pelo pecado, o mundo sofreu. Não era para ser assim. Por Cristo restaurados, teremos a vida eterna exatamente como deveria ser. Simplesmente perfeito, simplesmente eterno.